Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Muito prazer, meu nome é Léo. E a gente hoje vai tratar de um tópico do teu edital da diplomacia brasileira. Um tópico lá do direito, dentro do direito interno brasileiro, que é o processo legislativo. Está expressamente no edital, então é motivo da gente se preocupar e de estudar, né? Como a aula é extensa, eu fragmentei alguns blocos. Esse bloco aqui será só sobre noções gerais de processo legislativo, será bem rápido. Próximo bloco vou falar sobre emendas constitucionais, vou falar depois sobre medida provisória, e depois vou falar sobre tratados internacionais, que eu acho que é o que vocês mais devem se preocupar, né? Porque sempre cai na nossa prova, tanto na primeira fase quanto na terceira fase. Beleza? Eu vou compartilhar aqui minha tela, a gente começa o samba. Pronto, meus colegas, noções gerais de processo legislativo. Tá bom? Primeiramente, é bom a gente saber o conceito de processo legislativo. Então, questão de terceira fase, pode perguntar para a gente, num dos itens, qual é o conceito de processo legislativo, né? Então, assim, em termos gerais, processo legislativo é a sequência de atos que deve ser cumprida para a devida formação das normas jurídicas do Brasil, tá? É o procedimento destinado à elaboração de, por exemplo, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Tem que saber as 7 decoradas? Sinto muito te dizer, mas tem que saber, tá? É que nem a questão da terceira fase do ano passado, que pedi para você elencar os 10 princípios que regem as relações internacionais do Brasil com a comunidade internacional, previsto no artigo 4 da Constituição Federal. Se você não soubesse aqueles 10, você não responderia a questão, entendeu? E uma questão vale ouro, somente de direito. Importante você saber que são normas primárias, mas não são objeto de processo legislativo, tanto o decreto autônomo do presidente da República, quanto as resoluções dos tribunais. Perfeito? Já indo agora para o tópico hierarquia entre as espécies normativas, é importante saber que não há hierarquia entre as espécies, exceto a emenda constitucional, porque a emenda constitucional está no topo da cadeia alimentar, né? No topo da pirâmide de Kelsen, ok? Nas demais, a gente vai tratar da hierarquia aqui. A hierarquia entre a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, ok? A hierarquia entre eles. Constituição Federal em cima, e abaixo dele a Constituição Estadual e a Constituição da Lei Orgânica, tá bom? Não há hierarquia, galerinha, entre leis federais, leis estaduais e leis municipais, ok? Não há hierarquia entre elas. Já falando agora das normas primárias, é sempre importante você saber que elas derivam diretamente da Constituição Federal, ok? Elas inovam o direito, tá? Porque são normas primárias, né? E elas possuem igualdade, possuem igual hierarquia, salvo as emendas constitucionais, porque a gente sabe que a emenda constitucional está lá no topo da pirâmide de Kelsen, tá? Cada uma tem uma atuação específica, tá? Por isso o nome princípio da especialidade, ok? Observação: as normas legislativas, as espécies legislativas não são espécies de cláusulas pétreas, tá? Então, elas podem ser modificadas por uma emenda constitucional. A gente sabe que as cláusulas pétreas, eu vou até ler aqui o artigo com vocês, que é o artigo 64 da Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui no meu navegador. Constituição, artigo 64, parágrafo 4º. Artigo 64, parágrafo... Cadê, gente? 60... Não, não é 64 não, é 60 e... Pronto, é 60, parágrafo 4º, ok? Não são objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Preste atenção nas cláusulas pétreas. A forma federativa do Brasil, forma federativa do Estado, tá? O voto direto, secreto, universal e periódico. Perceba aqui que não tem dizendo menção ao voto obrigatório.
ok? Só voto direto, secreto, universal e periódico. Isso é uma pegadinha muito comum nas provas. Elas trocam periódico por obrigatório e a gente perde uma questão inteira por causa disso. A separação dos poderes também não pode ser abolida, nem os direitos e garantias individuais. Bem, tirando esse parêntese, eu vou até colocar aqui para você no slide. Não sei se vai ficar legal, né? Mas eu vou colocar aqui. Pronto, artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4º, tá? São as cláusulas pétreas. Não pode esquecer delas de forma nenhuma. Sempre são objeto de prova. Mas, realçando o que eu tinha falado anteriormente, as espécies legislativas, aquelas que eu citei no comecinho desse vídeo, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções, essas espécies legislativas, elas não são cláusulas pétreas. Tá? Elas podem ser modificadas por emenda constitucional. É só você lembrar que a emenda 32 de 2001, ela alterou as regras da medida provisória. Tá bom? A título de exemplo, todos os processos legislativos são normas de reprodução obrigatória nos estados e municípios. Tá? Tem um ADIM só sobre isso. Então, decora essa frase que eu acabei de falar para vocês. Todos os procedimentos dos processos legislativos são normas de reprodução obrigatória nos estados e municípios, no que couber. Ok? Por fim, amigos, vamos falar agora só rapidamente sobre lei ordinária e lei complementar, tá? Noções gerais. As duas, tá? São espécies de normativos primários, tá? Não há hierarquia entre elas. Apenas o princípio da especificidade. Especialidade, não é especificidade, é especialidade. Uma pode ser mais específica que a outra. Tá? Igualdades entre elas. Elas passam por um procedimento legislativo em 3 fases, como as outras. Tá? Diferenças entre elas. Tem diferença material, tá? E tem diferença formal. A diferença material é que na lei complementar, as hipóteses são previstas taxativamente na Constituição Federal. Ok? Então, taxativamente vai ter a competência para tu elaborar uma lei complementar. O demais, a lei ordinária residual. Ou seja, tudo que não está na Constituição Federal prevista para ser uma lei complementar, todo o resto é lei ordinária. Então, a gente fala que a lei ordinária em caráter materialmente residual, tá bom? Outra diferença é no quesito formal. Por quê? Porque no quórum de aprovação de uma lei complementar, necessita-se de maioria absoluta. Já na lei ordinária, não. Lá na lei ordinária, o quórum de aprovação é maioria simples. Só esses 2 detalhes dá para você matar inúmeras questões do CESP, questões de menos de uma linha. Tipo, metade de uma linha, às vezes, mas bem direta, e se você não souber desses detalhes, que eu citei para você, você já erra. Ok? Por fim, galerinha, isso é um detalhe muito importante. Casos em que a lei complementar pode ser alterada ou revogada por uma lei ordinária. Há essas hipóteses? Sim, meu caro CACDista, há 2 hipóteses. Quando a lei complementar, ela tratar de matéria de lei ordinária. Tá? E quando, por exemplo, quando a matéria, no passado, era reservada à lei complementar, mas deixou de ser, seja em virtude de uma nova Constituição, ou seja em virtude de uma emenda constitucional. Nessas 2 hipóteses, apesar da lei continuar sendo chamada de lei complementar, ela funcionará como uma lei ordinária. Os constitucionalistas chamam ela de formalmente lei complementar, mas materialmente lei ordinária. Dessa forma, ela pode ser modificada por uma lei ordinária. Tá bom? Basicamente, a aula era isso, meus caros amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com algum amigo seu que estuda para o CACD e nos vemos no próximo vídeo sobre processo legislativo. Até mais! Para aqui o vídeo.